Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 11º, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos iniciar o item Direito de Propriedade, Roubo. Direito de Propriedade, Roubo. Questões 880, 881 e 882. Perceba que Kardec não deixou passar nenhuma informação. O bom senso encarnado não deixou passar nada. Perguntou sobre tudo. Tem um monte de situações que hoje estão muito claras para nós devido ao avanço das leis, por mais que as leis humanas sejam complicadas, sejam muito atrasadas, privilegiem, via de regra, quem tem dinheiro, privilegia quem tem condições de pagar bons advogados que vão procrastinando a sentença o quanto podem, etc, etc. Apesar disso, temos um avanço bastante significativo no que diz respeito às leis mundo afora. E isso é importante. Vai acontecendo sempre essa melhora, e nós vamos sempre estar mais próximos daquilo que se diz sobre justiça divina que nós estudamos nos vídeos anteriores. Quando falamos, por exemplo, na lei de justiça, quando nós estávamos falando, por exemplo, de justiça e direitos naturais. Muito, muito interessante os estudos que nós fizemos. Por ser espírita, não porque foi eu que fiz, né? Pelo amor de Deus. Agora nós vamos entrar em direito de propriedade e roubo, que é extremamente importante também a gente entender algumas nuances. 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante e nem fazer algo que possa comprometer-lhe a existência corporal. Por quê? Porque a existência corporal é extremamente importante para a evolução do espírito. Sem a evolução, sem a encarnação, não tem como evoluir. No plano espiritual, há até uma certa evolução, mas é aqui, nas lutas, embarcados na matéria, é que nós vamos evoluir de verdade. Foi assim que o princípio inteligente. O princípio inteligente, quando estagiou no mundo, no reino mineral, foi assim. Quando estagiou no reino já individualizado, no reino vegetal, foi assim. Quando estagiou no reino animal, foi assim. E a partir do momento que foi criado o espírito, a partir do princípio inteligente, mas não sendo o princípio inteligente, que foi criado o espírito, que você, eu, nós fomos criados, começamos as nossas encarnações em mundos primitivos e agora estamos em planeta de provas e expiações. É nesse contexto unido à matéria é que nós vamos evoluindo. Não tem outra forma de ser. Existe outra forma de vida. Vida, por exemplo, à base de silício, que é o que se imagina que exista, diferente da nossa, que é a base de carbono, que exista vida à base de silício. Enfim, algumas informações científicas que podem dar conta disso, ou que é o consenso mais aceitável hoje acerca de vida, porque as características, cerca de 122 aspas, coincidências, fecha aspas, que fizeram surgir a vida na Terra, são muito difíceis de se reproduzir em outros lugares. Mas imagina-se que tenha vida na forma de silício. Não importa se é na base de carbono, na base de silício ou de qualquer outro material. O fato é que o espírito jungido à matéria, preso à matéria, encarnado, ou outro termo que se queira usar, à matéria, é que vai evoluir ou não evoluir. Quando eu assassino alguém, quando eu interrompo essa vida de alguém de alguma forma, quer seja destruindo a autoestima dessa pessoa, quer sendo destruindo o psicológico dessa pessoa, que é o que se faz, por exemplo, na violência doméstica psicológica, que às vezes nem chega a vias de fato, não tem violência física, mas que destrói a pessoa, que ela simplesmente ela fica dependente daquela situação e num sofrimento absurdo, porque é uma violência, às vezes é até pior, não em todo caso, mas às vezes é até pior do que o próprio assassinato. Então, toda vez, por isso que a resposta aqui é: por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem fazer algo que possa comprometer-lhe a existência corporal. Nesse sentido, e corrompendo também a pessoa. Isso é um crime muito complicado,
porque o direito de viver é um direito básico que nós temos, por isso que é tão grave, não só na nossa legislação, o assassinato, na legislação humana, mas também no que diz respeito à legislação, à lei divina e natural, né? 881. O direito de viver confere ao homem o direito de acumular o que necessita para viver e descansar quando não puder mais trabalhar? Resposta: sim, mas deve fazê-lo em família, como uma abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu tenho o dever de manter aquela estabilidade familiar. Então, sim, planejar o futuro, sim, sem problema nenhum. Vamos planejar o futuro, vamos acumular na medida do possível, mas em família. Por que ele usou o termo, que o Espírito usou o termo em família? Porque nós espíritas já sabemos que a família corporal, nossos parentes nessa encarnação, são uma parte bastante pequena da nossa família espiritual. E aí precisamos ficar atentos a isso. Eu tenho deveres com a minha família espiritual, porque eu sou assistido o tempo todo por esses familiares e não faço a mínima ideia que isso está acontecendo. Nós somos muito amados, tem muita gente que ama a gente. Muita gente. E são espíritos familiares de outras encarnações. Pode ser que nessa encarnação eu esteja em meio a uma família que ou estou conhecendo eles pela primeira vez nessa encarnação, ou tenho problemas com eles, já de outras encarnações, e que não são necessariamente pessoas que me gostam e que eu goste deles. E que nessa encarnação estamos melhorando um pouco essa situação, talvez não nos amando incondicionalmente, mas já aprendendo um pouco dessa situação de tolerância, de convivência e de repente, numas encarnações anteriores, odiávamos-nos de uma forma muito assintosa e nessa encarnação somos só indiferentes. Olha como melhorou. Do ódio para a indiferença houve uma melhora significativa. Numa próxima existência vamos gostar, numa outra existência vamos amar. Tudo é um processo, né? Tudo é um processo. 882. O homem tem o direito de defender o que economizou através do trabalho? Resposta: Deus não disse, não furtarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Kardec: o que o homem economiza através do trabalho honesto, e frisa honesto, é uma propriedade legítima que ele tem o direito de defender, pois a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. Defender aquilo que eu conquistei, sim, é um direito, evidentemente. A ponto de tirar a vida do outro, não. Porque aí barra no direito de viver que o outro tem. Inclusive, isso vale para os avaros ou avarentos que criam verdadeiros suplícios àqueles que convivem com ele, né, dos seus familiares, por conta de sua avareza. Cofres cheios, mesa vazia. Cofres cheios e falta de conforto, que é legítimo, porque a roda da economia precisa girar. Tudo que é exagerado faz mal, inclusive a avareza, que é um exagero, não é? Então, o ponto é sempre o equilíbrio, e eu preciso entender onde está esse equilíbrio. O homem tem o direito de defender o que economizou através do trabalho? Deus não disse, não furtarás? Eu não tiro o que é do outro. E Jesus, dai a César o que é de César? Uma pergunta que os Espíritos fazem para a gente raciocinar. Jesus não falou, dai a César o que é de César? Então, não é a questão de possuir, que é uma coisa de guardar e etc., em detrimento do sofrimento dos outros.
É isso que é a utilização providencial da fortuna que a gente tem falado ao longo desses vídeos todos que a gente tem feito desde o ano passado, acho que dia 12 de novembro do ano passado, quando nós fizemos a primeira questão de 2022, né? Nós estamos em 2023. De 2022, quando nós começamos a gravar com a pergunta número 1, que é Deus, nesses vídeos todos nós temos falado, inclusive, dessa utilização providencial da fortuna. Para quê? Por que que eu vou amealhar muito em detrimento dos meus funcionários, dos funcionários da minha empresa, que estão vivendo hoje como escravizados modernos? O que são os escravizados modernos? Como eram os escravizados negros no Brasil, por exemplo? Eles tinham que levantar e ir para o trabalho, e como, aspas, remuneração do seu trabalho, o que que eles tinham? Água, uma comida porca, parca de pobre, e um teto mais ou menos para se abrigar das intempéries. Humilhações e violência física. Esses eram os escravizados e toda a ordem de sofrimentos, né? Que eram os escravizados negros no Brasil. Como são os escravizados modernos hoje? Trabalham em ambiente inóspito, humilhados por líderes despreparados, por supervisores ególatras, maldosos, ríspidos, rudes, tratados como animais, como números, comem parcamente, porque o salário que lhes é conferido só dá para morar numa casa pobre, para ser abrigado do frio e das intempéries, e mal dá para comprar comida. São maltratados, por sua vez, e sua ignorância, levam esses maus tratos no ego sofrido para dentro de casa e descontam na mulher e nos filhos. São os escravizados modernos. Para você encher seus cofres, vale a pena isso? Esse é o direito de propriedade? Não. Isso é usurpação. Isso é mau uso da fortuna. Ah, Fábio, mas se eu pagar aquilo que seria o salário digno, a minha empresa não vai crescer? Que não cresça, que fique estável para todo mundo. Mas o único objetivo é realmente para a empresa crescer? Ou é para que você tenha mordomias, como o dono da fazenda, mordomias gigantescas, enquanto os funcionários estão fazendo para você? E aí um aumento que o governo manda dar, quando tem a reposição da inflação, é aquela dificuldade toda, cálculos, vou ter que mandar a gente embora, para que a folha de pagamento tenha o mesmo valor. Será que é essa preservação, esse direito de propriedade que se tem? Será que é isso? Pessoas que moram ainda em colônias, em fazendas, que compram em vendas da própria fazenda, como aconteceu muito tempo no Brasil, que o salário ficava todo na venda, porque eram preços absurdos que eram cobrados. As pessoas eram roubadas, inclusive, com caderninho e tudo mais, para que não precisasse dar dinheiro para aquelas pessoas que, na realidade, moravam na fazenda e comiam parcamente. Eram escravizados modernos, e aí? Que ainda tem hoje, tem os próprios escravizados também, como mostrou muito bem a imprensa recentemente do Rio Grande do Sul, de algumas vinícolas, Santa Catarina, que nem salários recebiam e apanhavam, eram escravizados verdadeiramente. Isso é direito de propriedade? Não, definitivamente não. O que o homem economiza através do trabalho honesto, tem um friso aqui no honesto,
é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, pois a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. De viver. Esse é o primeiro de todos os direitos naturais do homem, o de viver. Se eu chego esgotado em casa, mal como e já durmo e no outro dia estou indo trabalhar outra vez, que vida que eu tenho? De ser escravizado por aquela situação? Para que alguém tenha muito dinheiro? Né? Por isso é importante esse tipo de estudo para a gente começar a pensar. Ah, Fábio, mas eu tenho uma loja aqui que eu só tenho condição de pagar o tanto que eu pago para os meus funcionários. Tá bom? Já fez as contas direitinho? É só isso mesmo? Você tem um salário para você? Ou todas as despesas da casa você tira da sua loja? E depois do que sobra, do que você gasta e tudo mais, você tem aquilo para pagar para o funcionário? Você fica sem fazer absolutamente nada para ter 2 funcionários lá? Você pode trabalhar também? Como é que é? Como que funciona? Tem certeza que é só aquilo que você pode pagar? Já refez os cálculos para que a pessoa tenha uma vida digna? Não, mas a pessoa não corresponde, então troca de funcionário, porque quem não trabalha não merece o trabalho. Certo? Então troca de pessoa. Seja justo. Troca de pessoa. Não, você não corresponde ao trabalho, você não trabalha, você não quer saber, muito obrigado, vá com Deus e põe uma pessoa que queira e pague justamente, pague regiamente. Mas o problema é tirar do seu para dar para outra pessoa, né? Se a sua loja rende 10 mil por mês, se você paga 1.000 por funcionário, sobra 9. Se você paga 2.000 funcionários, sobra só 8. Né? Todos têm direito de viver. É o primeiro direito natural do ser humano, que é o de viver, e não de ser escravizado. Amanhã a gente volta nesse assunto. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.